Meus senhores, meus amigos, meus internautas, meus conhecidos, hoje nós vamos falar em alguns minutos umas coisas muito importantes que a Bíblia tem para nós. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos uma coisa muito importante no capítulo 6. E eu vou discorrer alguns minutos a respeito do que nós iremos apresentar para vocês nesta hora. Eu gostaria, em primeiro lugar, de fazer um convite a você que está me vendo e me ouvindo nessa hora. Eu tenho um sonho, eu ainda não fiz isso, e tenho o desejo de fazer. Eu tenho o sonho de pelo menos batizar 2 pessoas no Rio Jordão, onde Jesus foi batizado. Eu tenho o desejo de levar essas pessoas brasileiras lá e lá efetuar o batismo no mesmo lugar onde Jesus foi batizado. Eu acho que isso é um desejo muito profundo. Não é caro, não é difícil. É só a pessoa se projetar. Nós vamos arranjar o meio, a maneira. Eu já tenho uma maneira. Vou vender uma propriedade para poder ir a Jerusalém, para poder conversar com as autoridades de dentro de Jerusalém, porque nós vamos formar uma situação aqui dentro do Brasil e precisa da palavra das autoridades de dentro de Jerusalém. Mas com isso eu quero um procedimento bonito. Eu pretendo batizar 2 pessoas no mesmo rio onde Jesus foi batizado por João Batista. E eu quero que você que está me vendo, você que está me ouvindo, preste bem atenção, se prepare. Eu vou dizer a época, não vai ir muito longe não. É um grupo que vai sair daqui do Brasil para Jerusalém. E esse grupo que vai sair é um grupo de pastores, inclusive pessoas evangélicas. Você pode ser evangélico ou não. Se você desejar ser batizado no Rio Jordão, onde Jesus foi batizado, no mesmo lugar onde Jesus foi batizado por João, eu vou batizar você. É só você preparar a maneira de você ir, que não seria muito difícil. Mas voltando ao assunto do Romanos, Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 6 uma palavra importante que a irmã Cananda vai ler nessa hora para nós. Nós somos com um grupo pequeno aqui no nosso estúdio e nós vamos passar a leitura de Romanos capítulo 6, verso 1. Vou pedir à irmã Cananda que leia com muita clarividência que ela tem este texto maravilhoso. Vamos ler. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Esta palavra é uma palavra muito importante, importantíssima, muito importantíssima. Ela leu o capítulo 6, verso 1. Nós vamos agora ler uma outra coisa importante. Capítulo 8, também verso 1. 2 versículos à frente, 2 capítulos à frente. Capítulo 8, também verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus abençoe a sua palavra lida. Lá atrás, quando a irmã Cananda leu um texto que não tem nada a ver com esse texto que ela leu agora. Mas os textos são os mesmos. Os mesmos. Quer ver como é que são os mesmos? Paulo fala agora aqui no capítulo 8, dizendo o seguinte: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele está falando sobre aquele texto lá atrás que ele falou, que haveria condenação para os que estivessem em Cristo Jesus. Agora ele está falando o seguinte: agora
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que Paulo está falando isso? Se nenhuma condenação há agora para os que estão em Cristo Jesus, então existia uma maneira que a pessoa estava em Cristo Jesus e existia condenação. É claro que muitas das vezes a pessoa está em Jesus, em Cristo Jesus, e tem condenação. Mas Paulo está sendo claro em dizer o seguinte: agora, nesse instante que eu vou falar para vocês, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas ele fala, por quê? Porque não andam segundo a vontade da carne, mas sim do Espírito. Que maravilha, meus irmãos, com poucas palavras. Que maravilha, meus irmãos, com poucas palavras. Se você dizer que está em Cristo Jesus, você andar segundo a carne, você está condenado, não há salvação nenhuma para você. Agora Paulo fala, agora, neste instante, uma vez que você não está vivendo a vontade da carne, está vivendo a vontade do Espírito, nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. Mas se você estiver em Cristo Jesus, e estiver andando segundo a vontade da carne, muitas pessoas fazem o seguinte: tudo ele pode, menos servir ao Espírito de Deus. Esse não está andando segundo o Espírito, está andando segundo a carne. Ele faz tudo para poder alegrar o seu corpo, sua carne, sua vida, sua beleza. Mas para servir a Jesus, não é preciso fazer outra coisa a não ser entregar a sua vida ao próprio Jesus Cristo e viver segundo o Espírito. O que é segundo o Espírito? Bondade, dignidade, sinceridade, coisas boas, bons pensamentos, boa vida em Cristo Jesus. E agora ele está dizendo, agora nesse instante, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas para aqueles que não andam segundo a vontade da carne, mas segundo a vontade do Espírito. E se você anda segundo a vontade da sua carne, fazendo o desejo da sua carne, sua carne faz o que todo mundo faz, você também tem que fazer. Você pode estar em Cristo, mas você não tem salvação. Você está condenado. Agora, se você está em Cristo, é nova criatura, se você está em Cristo, não está fazendo vontade da carne, você odeia a vontade da carne. Quando a carne apresenta alguma coisa a você, você odeia. Você pensa no Espírito, pensa no poder de Deus, pensa no poder que Deus lhe deu, pensa na alegria que Deus lhe deu, pensa na vida que Deus lhe deu, pensa na saúde que Deus lhe deu, pensa na família que Deus lhe deu, pensa no tudo que Deus lhe deu. Isso você não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus nesse instante. E para terminar, eu quero dizer o seguinte. Vou repetir para você. Estou desejoso a batizar você no jardim, lá no mar, na Galileia, onde Jesus foi batizado. João Batista estava batizando as pessoas. E no meio daquelas pessoas apareceu Jesus, João Batista batizou Jesus Cristo. E eu tenho o desejo no meu coração de batizar você lá no Jordão, em Jerusalém, onde Jesus foi batizado por João Batista. Eu acredito que quem não gostaria de ser batizado no Jordão onde Jesus foi batizado? Não é difícil não, é fácil. Bota o seu coração em Jesus, entrega a sua vida a Jesus Cristo, Ele vai lhe dar um meio e jeito. Futuramente eu vou apresentar a você uma maneira do grupo, como é que esse grupo vai lá em Jerusalém e de que maneira você vai poder ir. E se você quiser ser batizado lá no Rio Jordão, como Jesus foi batizado, eu vou batizar você lá no Rio Jordão. Você vai ser batizado no Jordão, você vai ter a mesma alegria que o Senhor Jesus Cristo crê. Então,
creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua causa. Que Deus abençoe você. Que você possa ter felicidade de ser batizado pelo pastor Osmar lá em Jerusalém. Que Deus abençoe. Assim está terminado o nosso trabalho. Muito obrigado. Amém.